aquilo que se tornou antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. O Novo Testamento, Fábio, não começa quando Jesus nasce, começa quando ele morre. Porque a Bíblia diz em Hebreus 9 que onde há testamento precisa acontecer a morte do testador. Porque um testamento não tem validade enquanto o testador vive. Seu pai te deixou uma fazenda no testamento, mas ele está vivo, então a fazenda é dele. A fazenda vira sua no testamento quando teu pai morre. Quando Jesus morre, o Novo Testamento começa. O Brasil já teve 7 constituições. A que vale é de 1988. Não significa que as outras são... Você acabou de responder o que você mesmo tem dúvida. Tem um testamento de Israel. É um testamento. Deus deixou, ele não vai atropelar o testamento. E tem um testamento para aquilo que transbordou de Israel. Que acaba sendo as margens que sofrem as dores, entendem na alma as leis, e aí protegem aquilo que destruíram. E esse tem outro ganho, uma outra promessa, um outro testamento, o Novo Testamento. Esses 2 testamentos são uma aliança antiga e a nova. Elas se aliam. O antes e o depois, o vermelho e o azul, no violeta eterno, que faz a luz. Se você anular o binário ou o quântico, anular Israel ou a igreja, acaba as nações, acaba o processo. Não faz sentido. E você deixa Deus de mentiroso, de quebrar sua palavra. Ele prometeu que ia durar pra sempre, que ia valer pra sempre. Que seria um reino que não se desfaria. Que Israel seria salva, que ia ser o povo pra sempre. Ele precisa cumprir aquilo com Israel, senão você está ofendendo Deus. Não é porque Israel merece, é porque Deus é bom, Deus é justo. E ele fez o que fez no Novo Testamento para que ele não atropelasse o Antigo. E que ninguém conseguisse se perder atropelando a própria coerência, a própria sanidade. Porque é o que ia acontecer. Na lei todo mundo ia acabar morto. Né? Então esse testamento aí ia ser um cavalo de Troia. Que testamento é esse, Deus? Que você deixou pra nós? Todo mundo vai morrer. Ninguém é capaz de cumprir tudo isso aqui. Quem não cumpre uma, não cumpre todas. E quem não cumpre, merece a morte. É o que tá lá. Então ninguém ia cumprir. O Senhor sabia disso e deu esse testamento pra gente? Essa é a sua herança pra nós? A morte. Entende? Aí Deus não pode ser ruim e injusto. Então Deus fala, de fato, essa herança fica pra mim. Deus pagou com a morte. Aí você tem o Messias. Aí você tem um novo testamento. Então tá aqui, quem não quiser passar pela morte, pode receber esse testamento aqui, né? Porque aí você vai passar, vai ter um caminho que vai ligar isso a isso. Não é? Isso não é fato hoje? Você vem de Israel até a igreja. Bem claro, essa ponte que é Jesus. Daquela Israel ali, daquele testamento, tem uma ponte para todas as nações, para todos os povos do mundo, que é Jesus. Aí ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Aí você vai pro Novo Testamento, que é a eternidade. Né? O testamento da misericórdia, do perdão, da vida. Ali tem o testamento binário, que vai gerar a morte. Né? Se você não manter o ciclo ali. Agora, como é que você ia querer esse testamento, merecer esse testamento, sair nesse testamento sem passar por esse? Essa é a história da humanidade. A história de Israel e as nações ao redor. E esses fragmentos, desde mesmo antes do que a gente chama de Israel, mas essa mesma linha semítica, noélica, noética, e até Adão. Abraão, Noé e Adão, né? Então você tá vendo ali a sequência que a gente sempre estuda. Tem uma linha sempre azul, uma linha vermelha e uma violeta acontecendo. Mesmo entre os filhos de Noé. Você ia ter Cã vermelho, o Sem azul e o Jafé violeta lá na Europa. Que acabou conectando com os nórdicos de novo. Deu o desdobramento quântico antes. E é todo o processo que vocês conhecem. Acabou salvando eles, queira ou não, porque foram salvos lá, né? Tanto é que até eles têm o Yiddish hoje, que é uma mistura de alemão e hebraico. Sai daí, nublado! Filha da puta! Não. Quase fugiu. Por aqui ainda ferra toda a minha persiana, lazarento. Vou prender ele, peraí. Esse gato. Aí fui perseguido pelo tempo, agora que eu fui pôr ele lá. Aí na sala falou, sai daí, nublado. Aí eu tava no passado. Aí passei pela rádio, tá no rádio, o FM tá em outro tempo. Aí falou, sai daí, nublado, na rádio, lá fora. Aí eu falei, caraca, velho, foi me perseguir no eco. Agora eu cortei o que eu tava falando.
Onde eu tava mesmo? Puta, o nublado atrapalhou tudo. O Novo Testamento, o Antigo Testamento, o Novo. Então aí que tá. Aí quando você passa de um pro outro, nesse aqui, ó, Jesus falou, vim dar sentido pra lei. Então como é que você pode sumir com aquele testamento ali? Se você sumir com aquele, perde o sentido. O Novo Testamento é o sentido do Antigo. É a consequência de você estar de um lado e a consequência de você estar de outro. Quando essas duas coisas se encontram, você tem um milênio. Aí reinamos juntos sobre Israel e as nações. A partir do céu, do quântico. Entende? Agora você não pode anular um testamento com o outro, uma aliança com a outra, literal, totalmente, porque você, como que é a segunda se você apagar a primeira? E no sentido do céu, do quântico, do atemporal, como é que você vai... Não tem como apagar, vai estar lá pra sempre, a primeira e a segunda. Então vai ter Israel, o modo de vida de Israel, a Torá, a repetição de eco perfeito. Claro que tem as falhas, e tem como repor as falhas. Tem isso. Essa lógica feita pra negar a magia, pra negar os átomos, pra negar a ciência, quando ela começa a desfazer a matéria. Estão todos pecando agora. Isso que eles chamam de ciência, mexendo nas moléculas, nos átomos, a eletricidade, a energia. Tanto é que o ortodoxo mesmo não usa nem celular, não usa nada disso. Tudo isso é conhecimento luciferiano, é proibido pra eles. Se eles fossem seguir de verdade o que tá na Torá, né? Isso aí é manipulação da luz, manipulação de energia, né? A própria Cabala. Então, quer dizer, eles se tornaram aquilo que é proibido pra eles, que era dos povos pagãos. Enquanto o rei deles foi nesses povos pagãos, abocanhou esses povos pagãos, que parou de usar essa energia, né, a magia, e virou cristã. Ou seja, o cristão hoje segue mais a Torá do que o judeu que virou macumbeiro com a Cabala, com o Talmud. E a tecnologia no geral acaba pegando todo mundo, né? Porque eles nem consideram como magia, mas não deixa de ser. Agora em Israel, quando você limita tudo isso, para eles seguirem a Torá 100%, todo esse poder quântico vira loucura lá, não tem força nenhuma lá dentro. Entende? E tem uma hora que só sobra aquilo. E aí a história que a gente vê, pra ver pra frente, você olha pra trás. Você vai ver toda essa reciclagem, né? Então não tem muito como. Eles querem trocar uma coisa pela outra, é isso que gera conflito. Se trocar Israel pela igreja. Tem dois lados, tem duas alianças, dois testamentos. Mas eles são dois lados de uma moeda, eles se completam. E precisam ser levados em conta para que tudo faça sentido. E a própria Bíblia deixa isso claro. Porque senão todo o resto se embaralha, né? Que é o que acontece, é a briga entre eles. Quando eles não entendem isso, o resto fica embaralhado. Não entende o arrebatamento, não entende a volta, não entende os 144 mil, não entendem Israel como um povo de Deus, que é a Torá viva, e a igreja como as margens, os bastidores disso, protegendo aquilo ali, reinando sobre aquilo ali. Então, aí vocês vão entender como vai estar o Messias e Davi ao mesmo tempo. Ué, mas o judeu mesmo confunde. Como vai estar os dois juntos, se é o mesmo? Porque você vai ter um tipo de rei em Israel que segue a Torá 100%. É diferente de uma expressão consciencial, quântica, temporal aqui, que a gente nem tem mais matéria. É a intenção. Onde a intenção cognitiva estiver, a gente plasma. Com a tecnologia, isso já. Se o mundo se unisse hoje, faria isso amanhã. Não é uma coisa, é que tá tudo fragmentado, mas eles já sabem que dá e já sabem como. Só que aí fica uma loucura, né? E aí os talmudistas, sabendo do que se trata, boicotam, né? Acabaram de boicotar o ChatGPT aí, que o negócio tava ficando doido. Eles começam a esbarrar no quântico, eles tentam atrapalhar. Como foi com a própria internet, e até certo ponto, tudo em algum nível, né? Que é novo, eles boicotam. A luz, a eletricidade, avião, tudo que choca o que tá escrito ali, eles não têm resposta, eles tentam boicotar. Aí depois vem, né? E aí tem que adaptar. Então você tem que entender como é o processo da Torá viva em Israel e da igreja ao redor das nações. E como não tem como considerar isso tudo uma coisa só, não faz sentido nenhum. Porque aí ou Israel lá não vai mais seguir a Torá, ou o mundo inteiro vai ter que seguir a Torá, todo mundo para no sábado. Não tem nem como, não faz nem sentido. E aí o sacrifício de Cristo foi em vão. Era melhor ter virado um rabino lá. Então, não é para eliminar as exceções que Cristo sacrificou, é para incluí-las na totalidade que é Deus. Então não é para apagar os tons das cores e mostrar, tudo é a luz, nenhum tom vale nada. Não, é para mostrar que todo tom é eterno e participa dessa luz. E é por isso que ela também é eterna, porque estamos juntos na eternidade. E aí ele tem a família. Não é para provar que ele é único e sozinho. Isso aí é de onde ele foge. Ruins. Elas serviram para chegar na de 1988.
A que vale é a de 1988. Na Bíblia tem 2 testamentos. O que vale é a nova aliança. Porque a velha, a primeira aliança, ela foi até chegar em Jesus. Que é isso que Paulo diz assim, ó. Essa é a terceira e última vez que eu leio esse texto, para não ficar... Jesus veio dar sentido para a primeira aliança. Ele foi bem claro sobre isso, pro Antigo Testamento. Mas não vai passar o céu e a terra antes que se mude uma letra disso aqui. Né? Então talvez no novo céu, nova terra, lá no fim do giro da era. Mas Jesus deixou claro que não ia mudar nada ali. Que ele veio para salvar Israel, aqueles que o mataram, que o humilham. Perde todo o sentido, tudo que tá acontecendo, todo o Novo Testamento, tudo perde sentido se você considerar a igreja de Israel uma coisa só. A igreja é o que ele criou como resultado do assassinato de Israel, que Israel assassinou ele, matou ele. Então ele vazou para as nações e criou um reino ali, todas elas, um grande reino. E a volta dele envolve o arrependimento de Israel. Aí tem toda a redenção. Tudo, o Apocalipse depende disso. Deixa bem claro lá. As 12 tribos, Judá, aqueles que negam, têm o poder do mundo e negam o Messias, mas vivem do sangue dos cristãos. Tudo se encaixa certinho, como eles. Mas do nada Israel deixa de existir, não precisa seguir mais a Torá 100%, vira todo mundo cristão no mundo inteiro. Como? Por que Jerusalém quântica, celestial, pousaria sobre a terrena em Israel, então? Né? Tem 2 mundos, 2 lados. Como que reinaríamos juntos sobre Israel e as nações, então? Se somos quânticos e eternos no céu? O único jeito de encaixar tudo hoje com a tecnologia, você entende tudo de maneira... Não precisa só da fé. Não precisa mais nem da fé. Foi o tempo. Hoje dá pra entender sem parecer louco. Por milênios acreditaram. Como que a gente vai reinar junto do céu? Ou seja, a gente tá morto. Reinando sobre nações e Israel. Não faz nem sentido. Hoje dá pra entender. Então é só querer. Ou ter a permissão. Repetitivo. Romanos 10. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica, a minha oração a Deus em favor de Israel é para que eles sejam salvos, porque eu dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não têm entendimento. Claro, e é por isso que eles foram se tornando o anticristo. Israel hoje é um grande anticristo. É os únicos que estavam lá na época, como deveria, para cumprir, já estão entre nós, saíram de nós, ou seja, eram judeus ali no meio deles, mas negaram o Messias, saiu do meio deles. Tava em todas as nações antes e depois. Babilônia, que você escolher, Pérsia, Grécia, Roma, e tá agora nos Estados Unidos, tava na Grã-Bretanha, Rothschilds dominando o mundo até agora. Eles viraram os anticristos. E Paulo tá falando, eu quero que eles se salvem. Porque senão eles vão se ferrar na tribulação, na grande tribulação, que foi o que tá escrito no Apocalipse. Né? Eles vão se salvar por bem ou por mal. Se eles não se arrependerem e não vierem antes, quem não vier, e muitos judeus vieram, quem não vier vai ficar lá e vai sofrer, uma hora vem. Se não vier por amor, vai pela dor. E quando eu digo vem, é o que? Aceitar que Jesus é o Salvador. Tanto das nações, do mundo inteiro, quanto de Israel e da Torá. Que não vai mudar nenhuma letra, não vai deixar de existir, porque os judeus viraram cristãos. E nem o contrário, toda a cristandade vai virar judeu e seguir a Torá, porque só tem um povo. Não faz sentido a visão de vocês. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo. Ou seja, a lei desemboca em Cristo. Para que serve a lei? A lei serve para mostrar que você sozinho não se salva. Exato. Deus, ele fala assim, vocês querem o céu? Então como que você vai apagar essa memória? Você não vai. A jornada de Israel é isso. É essa. É lutar com Deus, tentar fazer do seu jeito. Ver que só deu tudo errado e que você precisa de Deus. Não adianta só decorar texto. Mas até isso estava no plano de Deus. Porque era o único jeito de segurar o poder dele. Era se tornar quase um cético nos próprios textos. Pra negar a magia dele. E ele poder se sentir homem, fraco, pendurado naquela cruz. Tudo é obra dele. Foi prometido e tá escrito por ele. Já estava escrito lá em Isaías que ele ia ser transpassado, torturado pelo seu próprio povo. Tá lá no Tanakh judaico. Né? Então, eles sabem disso. É que é difícil pra eles negarem a própria repetição. Que na época fazia sentido. O rabino negar na época dava até pra entender. Aí o próximo nega porque o anterior negou. O próximo nega porque o anterior negou. E vai indo. Mas conforme a espiral foi indo, e eles são obrigados, a lógica é obrigada a ir reto, mas o vazio é curvo. Então a reta tá virando e ela não vê. E o rabino repetindo o que o rabino anterior falou, como se estivesse indo reto no vazio, mas a espiral tava se movendo.
E aquele Cristo que era ninguém, o que dava razão pro primeiro e segundo rabino, de repente estava dominando o mundo. O nome dele vencendo as nações, levando a Torá pra onde ela nunca foi, levando os patriarcas, o poder dos judeus, inclusive, pro mundo inteiro. Aquilo foi se tornando real diante dos olhos deles. E eles preferiram repetir o eco da reta anterior do que admitir a espiral, que inclui a curva do escuro, sem destruir a perfeição de Deus. E um dia eles vão ter que entender isso. E irão. É aí que tem a redenção. Se você tirar Israel como um corpo à parte, você desfaz toda a promessa bíblica, não dá pra entender nada. É justamente por isso que vocês ficam tão confusos. Cara, então quer dizer, no meio do arrebatamento, vamos salvar 12 mil de cada tribo de cristão. Em Judá, lá, os cristãos, lá em Judá, guardando o sábado, os cristãos, o que vocês estão... Não tem nexo. Jesus volta com quem, então? Voltaremos com ele em glória, estaremos com ele nas nuvens em glória, ele preparar lugar pra nós. Jesus volta com quem, então, se não tem o arrebatamento? Aí não tem Vênus, tem só o Sol. Não tem a estrela da manhã. Ele fala, eu sou a estrela da manhã, eu sou Vênus, eu sou Lúcifer, a estrela da manhã. Tá lá em Apocalipse. Não vai ter, vai vir direto o Sol. O arrebatamento é para os deles. É para aqueles que pertencem a ele. Dados pelo Pai. A volta é com eles. Tudo isso tá muito claro. Vamos achar as tribos ao redor da terra, com os anjos, com os arrebatados, os santos, aqueles que estão com ele. Se você entender conscienciologicamente, você percebe. Agora, os caras, eles querem pensar de uma maneira muito infantil ainda, como se estivesse lá atrás, sem referência de átomo, sem referência de quântico, sem referência... Tudo que a gente já entende aqui, eles querem ficar pensando, não, mas anjo, é um amiguinho de Deus. O demônio é o demônio, tá lá no inferno. Eles não querem entender a essência da consciência que hoje é possível. Sem negar nada, pelo contrário, reforçando e calando a boca de qualquer cientista. O esplendor de Deus vai muito além dos detalhes que vocês acham que tem que se repetir conforme os milênios se movem. Isso é coisa de talmudista. Entendeu? Envolve você também, critica a dispensação, a espiral de Deus. Aí tá parecendo talmudista, você quer ir reto, sendo que a curva o vazio é circular. É a espiral que manda. Essas adaptações são os movimentos de Deus. E pra ele não atropelar a própria palavra e não ser um mentiroso, com essa espiral, no final ele sai no ponto onde ele começou e salva a reta. Quando a espiral termina, você pega do centro à margem. Você vai ter um diâmetro perfeito. Isso é matemática. E é por isso que ele salva essa reta, a Torá, Israel, de maneira plena. Justamente porque ele se encurvou ao redor só pra fazer isso. Então Israel é salva na sua totalidade, pra Torá ser cumprida 100% em Israel. E só assim os rabinos bateriam palma hoje, em qualquer momento. Se você fala, não, a Torá, isso já era, agora vão todo mundo ser cristão em Israel, inclusive. Nunca! E é absurdo com eles, com os pais deles, seria até feio. O jeito que vocês querem, cria inimizade. E atropela a Bíblia, atropela a coerência divina e a palavra divina. Agora, se a cristandade, apesar de odiada, rejeitada, assassinada por Israel, na morte, trazer eles de volta à vida, que é o que a gente já tem feito. Israel já tá lá, só estamos agora reformando quem tá lá, né? Mas já é o nome de Cristo que trouxe Israel de volta, já é o nome de Cristo que mantém Israel lá, já é o nome de Cristo, com tanto poder que permite que eles façam essa zona. A hora que a gente filtrar isso e devolver a Torá viva pro solo santo, isso é o sagrado. É o sacrifício messiânico, pra ir no contraste, pra salvar o que é santo. E aí eles vão chorar de verdade, porque Jesus vai ter cumprido 100% da promessa, ressuscitar a Torá no solo santo, permitir que Deus volte a existir entre eles. E aí os sinais estarão claros, principalmente no momento de angústia. Cristo vir entregar tudo que foi prometido pra eles. Não transformá-los em cristão. Ah, faz cada um que vocês quiserem, é igual a gente aqui no inferno. Não, eles são eles têm eco, eles têm uma árvore, uma repetição diferente, eles são uma linha linear. Não, linha linear é um pleonasmo, mas uma sequência que é linear. A nossa sequência é em espiral. A gente tem mais espaço para exceções, né? Nós temos mais espaço para degradês. Eles têm 12 ângulos, 12 tribos, 12 comportamentos ali, pronto. Os espaços ao redor, apesar de 12 deuses, é 12 deuses naquela nação, 12 deuses naquela, 12 naquela, 12 naquela. Até os 12 de cada 12 variam em comparação, em referência. Isso a gente explica na nossa obra aqui, não quero complicar muito. Mas o abstrato é abstrato, é feito pra ser. Pra que a gente segure as abstrações, as divisões do degradê e as reúna novamente, pra que a gente absorva, abocanhe, veja, faça a divisão e as reúna no centro novamente. Então, o mergulho de Cristo pegou todas essas divisões, os degradês nas nações, não foi? Trouxe de volta pro centro, que é o Deus único que salva a Torá ali no meio.
sem a gente deixar de ser o que é, pelo contrário, só salvamos porque somos. E aí eles podem ser o que são também. E se você pegar aí, tem muito cristão que entende o que eu tô falando. Você pega o Mário Persona é um que separa bem isso aí. Tem vários que separam Israel e igreja. O arrebatamento. Uma coisa ou outra que o Mário Persona lá confunde, que eu também não lembro agora, mas se vocês quiserem ver isso, vai lá, ouve o Mário Persona falando sobre arrebatamento, sobre tribulação, pré-tribulação, que ali eu não acho erro quase nunca. Diante da minha... Pra quem acredita em alguma capacidade minha. Então, anota aí 10 coisas. Faz aí. Quem consegue fazer? Quem que sai ileso dos 10 mandamentos? Ninguém, cara. Ninguém. Ah, você não consegue? Igual o meme do Silvio Santos. Não consegue, né? Então tá bom. Então, se você não consegue, eu vou te dar um mecanismo, que é o sacrifício. Aí é o sacrifício desde o começo. Você não consegue? Então você precisa de sangue. Você precisa ir ao sacrifício. Expiação. A expiação. Tudo tem a ver com sacrifício. Esse dia aí, Silvio Santos com esse Moisés aí deve ter se sentido Deus com... Será que Deus com Moisés foi assim? Moisés não entendia nada. O Silvio Santos não conseguiu nem ficar bravo, porque o nome do cara era Moisés. O Moisés não entendia nada, né? Não consegue, né, Moisés? Não consegue, né, Moisés? Tudo. O tempo todo tem a ver com sacrifício. O Adão pecou, sacrifício. Falamos agora há pouco. Depois escreve Silvio Santos Moisés, pra quem não viu. Você não consegue cumprir a lei, né? Então, sacrifício. Então, você precisa de sacrifício. Por que tem que ter o sacrifício? Porque eu não consigo, por mim mesmo, me justificar. Por isso que a Bíblia diz que a lei nos... Vocês também param por aí, né? Alguém que é um ateu, alguém de fora, pensa... Cara, você não consegue por você mesmo se justificar? Aí você mata um inocente? Cara, que Deus lazarento é esse? Entendeu? Vocês param por aí, vocês não explicam por quê. Você não cumpriu, o problema é seu. Você vai matar um inocente porque você não cumpriu? Né? Aí fica parecendo que Deus é sanguinário, de fato. E nem vocês entendem, nem tentam entender. Muito menos explicarão, né? Coisa que aqui a gente entende. Conscienciologicamente você vê a quebra do pilar. Você precisa tirar de você e entregar lá. Você precisa tirar de algum lugar luz, né? Pra colocar ali. Conscienciologicamente é uma repetição de ecos. Um posicionamento de eco. Então, por exemplo, se você tirar qualquer cor do degradê da luz, ela vai apagar. Aí todo mundo apaga. Aí quer dizer, as cores inocentes tem que entregar e manter o equilíbrio. Então, matematicamente, é injusto, é errado, Deus não quer que isso seja feito, era pra não precisar, mas na misericórdia dele, se você peca, você morre, quebrou um ângulo, apagou a luz. Deus, ele densificou a espiral, não tá só os átomos ali, apagou, quebrou, não. Acumulou átomo, virou mineral, acumulou mineral, virou vegetal, acumulou vegetal, virou animação, 7 dias da criação. Deus deixou a consciência tão densa, que quando você erra e quebra um pilar, ao invés de você cair na morte, na agonia, na hora, tem reinos te dando chão. Reino animal, reino vegetal, reino mineral. Então você pode ir lá e repô-los. Você pode colocar algo no lugar deles. Aí você faz o sacrifício, a oferta pra Deus. Então, Caim foi oferecer os vegetais lá. Minerais, vegetais estão ali acumulados. E era um sacrifício menor, que ele não queria matar os bichinhos. Aí você bota ali, né, naquele momento. É um entendimento entre Abel e já o azul e vermelho, no violeta, que Cristo entende na cruz, né? Que já é uma junção disso. Tudo foi vindo daí, né? Tanto que de Adão vivente vai para vivificante em Cristo. Então ele repõe ele, mas não repõe o suficiente. Então Abel, naquele teatro, ele vai e mata um bicho. Voltou. Agora voltou bem. Do nada. Deu pra entender aí ou... Eu expliquei aqui resumidamente o porquê do sacrifício.